Salve a todas, salve a todos. 22 de abril de 2025, estamos dando continuidade às nossas prosas sobre o porquê o nome Jardineiros dos Sonhos. E hoje a gente vai dialogar um pouco com essa obra, Os Geneticistas do Espaço. Geneticistas do Espaço é uma obra lá atrás de 2010. Depois, é isso mesmo, 2010, depois de isso, mentira, era de 99, aí eu a retomo em 2010 e de todo modo ela fica aí sobre suspensão até hoje que eu venho aqui fazer uma leitura pública. Passei para algumas pessoas leram, ela tinha um sentido mais íntimo, esotérico, de um conhecimento que roda dentro de um grupo, né? Sem muitos alardes, sem ser esse conhecimento para ser levado para fora, esotérico com esse S para dentro, esse esotérico para fora, que é um processo que estamos fazendo meio que agora, publicizando alguns aspectos em diálogo com isso que estamos fazendo nos Jardineiros dos Sonhos. Então, vou tomar a obra, vou fazer uma leitura só dessa introdução, né? As outras partes, de fato, elas embolam. Eu estava psicografando duas obras ao mesmo tempo e não gostei muito, realmente não ficou legal, e essas duas obras conversavam, enfim, mas eu não gostei de como que ficou a organização. Perdi praticamente as duas. De todo modo, tem ali algumas informações que são interessantes, datadas, mas que são interessantes e que nós vamos trazer aqui à baila. Não me recordo de tudo, então à medida que for lendo, nós vamos parando, proseando. Primeira coisa. A segunda é que hoje, para quem não sabe ainda, ontem o nosso querido Papa Francisco desencarnou. Então queremos deixar aqui essa vibração em agradecimento por tudo que ele nos trouxe, por tudo que ele nos legou, por tudo que ele nos auxiliou. Viva o grande Papa Francisco, um franciscano na melhor acepção do termo, mantendo a sua tradição linda e vigorante. Bom, sem maiores delongas, vamos à leitura. Talvez eu faça em 2 momentos. Vamos ver como será. Estou aqui na terrinha, gente. Adoro ficar aqui, justamente para esses trabalhos assim. Dar uma outra pegada. E vim aqui, falei assim, a luz daqui a pouco, né? Vou perder essa ambientação e aqui eu vou gravando enquanto a luz nos permitir e a bateria aguentar. 25 de maio de 2010. Momento 1. Interrompemos o nosso trabalho em 1999, quando você me perguntou o que é a vida. Ali naquele momento não tínhamos como prosseguir. Um entrave energético foi criado e uma barreira consciencial produzida. Por um lado, eu não dispunha de dados, meios, esclarecimentos para lhe falar o que é a vida. Por outro lado, você não dispunha de condições, meios e conhecimentos para compreender de que vida falávamos. Nesse período de 1999 a 2010, seu nível de conhecimento aumentou. O conhecimento produzido na Terra aumentou e nós queremos relacionar uma coisa à outra. Nós queremos relacionar os avanços científicos da comunidade acadêmica com o aumento de informações oriundas de canalizações, psicografias, inspirações passadas por pessoas como você, sensitivos de maneira geral, que auxiliam a estreitar laços e diminuir distâncias, não apenas individualmente, mas coletivamente. Aqui um adendo. Eu já falei isso em inúmeros outros lugares, inclusive nesse primeiro vídeo que era os semeadores de vida, né, o diálogo que eu fui estabelecer com os semeadores de vida. Aqui, quem está conversando é Melar. E Melar foi me apresentado por Somater. Né, conheço Somater por volta de 97, depois Somater me apresenta Maril por volta de 98,
E aí, em 99, ele me traz Melar. Melar vem de uma civilização que estava muito próximo e muito perto dessa descoberta do que é a vida. E quando eu tinha chegado em casa, fazia esses trabalhos depois da faculdade, aí eu cheguei em casa, psicografava à noite, mais tranquilo, mais fácil também, um ambiente mais silencioso. Tô lá eu sentado na mesa, fazendo o processo todo, e aí ele me solta essa, de que a civilização dele estava perto de compreender o que é a vida. Eu, nos meus arrobos de megalomanias, de sabe tudo, achei aquilo um absurdo, né? Como assim esse cara não sabe o que é a vida? Que absurdo é esse? Eu não vou me prestar a esse papel de ficar aqui psicografando um ser que não sabe nem mesmo o que é a vida. Essas coisas malucas, arrogantes que a gente faz. Paramos, interrompemos, o ano passa, a vida segue, estamos lá em 2006, 2007, a gente conversando no mestrado, meu professor orientador era da física, a gente lá com os orientantes, todo mundo conversando, e aí ele fala de Erwin Schrödinger, um físico altamente renomado, conhecido pela a sua contribuição à física quântica desse paradoxo do gato vivo e do gato morto. Olha para você ver que apresentação maravilhosa que eu fiz do Schrödinger. É aquele cara que fala do gato vivo e do gato morto. Pronto, é essa a contribuição dele aí. Porra, o cara era extremamente formalista e trouxe uma elegância para os seus estudos e para o nosso conhecimento realmente admirável. Pois bem, ele revoluciona toda a biologia quando ele lança essa pergunta, o que é a vida, e vai respondê-la a partir de uns desdobramentos da física e da lei da termodinâmica e algumas outras derivações. Ali, a minha ficha caiu e eu percebi que a gente não tinha a mínima noção do que era isso, essa tal de vida. Aí que eu pus a minha vaidade, a minha arrogância dentro do saco, eu sumi. O pessoal continuou falando, eu ficava olhando para o lado, falando assim, meu Deus do céu. Voltei justamente nesse momento inicial, não nesse aqui, esse daqui a gente já está em 2010, mas lá em 1999, quando eu tive aqui esse arrobo. E a partir, então, dessa retomada desse conhecimento, aí ele vai falar justamente disso, do meu conhecimento, das minhas propostas, das minhas andanças, das minhas investigações e de como que também fomos descobrindo mais coisas no mundo como um todo, esse avanço de 1999 a 2010, nossa produção exorbitou. E o meu também cresceu, diga-se de passagem. Agora estamos aqui em 2025 e se o meu conhecimento de física auxiliou a compreender um pouco mais de Melar e das mensagens de Melar, dos de Somater, eles agora estão me chamando para estudar, compreender um pouco mais desse bios, um pouco mais desse ecossistema, um pouco mais dessa perspectiva biológica, ou seja, a biologia que eles estão me chamando para compreender. E quando eles estão falando de biologia, eles não estão falando de um conhecimento reducionista. Assim, quando eles estão falando de física, eles não estão falando de um conhecimento reducionista. Eles estão falando de um tipo de conhecimento que dialoga com muitos outros. E a gente aqui dá esse nome, física, matemática, química, mas esses caras realmente pensam e estruturam isso tudo muito junto, de uma forma mesmo como um ecossistema e constituindo um paradigma holístico muito robusto. Vamos tentando desvelar, vamos tentando decodificar, vamos tentando aprender, vamos tentando balbuciar esse idioma. Pois bem, sigo com o texto.
Os avanços tecnológicos desta geração e de outras resultam em muito da participação de sensitivos e paranormais. As universidades ainda não se sentem confortáveis em aliar esses saberes, mas institutos governamentais e alguns outros poucos não governamentais pelo mundo sentem-se à vontade para unir esses saberes. Para cada descoberta de ponta lançada pela comunidade científica, estes estabelecimentos estão de 5 a 15 anos à frente com pesquisas similares. Quando se vinculou o projeto Genoma, o mapeamento de inúmeros seres, inclusive dos humanos, já estavam completos e guardados à espera de um melhor momento para serem divulgados, direta ou indiretamente. As finalidades disso são muitas e podem ser pressentidos pelas quebras de patentes, lançamentos de remédios, descobertas e artefatos tecnológicos que são lançados a mídias e colocados no comércio. São, em geral, produtos inofensivos, clean, sem muita camada e apelo comercial. Logo em seguida, as séries desses mesmos produtos apresentam uma revolução. O produto revolucionário já existia. O que não tinha era lastro para mostrar como e de onde essa tecnologia saiu. Assim, eles trabalham em duas frentes, uma oficial e outra não oficial. A oficial lida com a preparação da consciência coletiva e essa aferição são realizadas mediante o cinema e agora programas de televisão. Os filmes, a um só tempo, ajudam a consolidar o imaginário, como também a ver se o grau de aceitação é possível. Os oficiais passam por centros de pesquisas espalhados pelo mundo. Poucos sabem dos usos bélicos das suas atividades. Não estamos falando da inocência do projeto Manhattan, e sim de novos dispositivos de controle. Dispositivos que têm nas pesquisas espaciais, esportivas e farmacológicas o seu ponto de escape. Isto é, são por elas, basicamente, que se faz a vinculação do que em poucos anos todos estarão utilizando. A tecnologia de ponta da Fórmula 1 é a base da engenharia automotiva eletroeletrônica para ser utilizada 2, 3 anos depois. Essa mesma aparelhagem e instrumentalização está encontrando ressonância nos materiais de competição dos atletas de ponta. Toda uma tecnologia oficial e não oficial tem sido criada e colocada no mercado, de forma que o esporte tem se tornado um dos viés de escape das indústrias de fabricação de tecnologia de ponta. Isso se deve à tentativa de criação de superatletas, mas principalmente de supersoldados. A relação é clara e notória desde a antiguidade. Se nas décadas de 70, 80 o desenvolvimento foi por armas cada vez mais letais, se nos finais dos anos 90 a busca foi pela performance do indivíduo, isto é, saiu do desenvolvimento das coisas para o melhoramento das aptidões humanas, hoje, nos anos 2000 e 2010, a tendência é a adaptação das armas aos desenvolvimentos biométricos genômicos aliados ao rendimento performático individual de cada atleta. Essa minha área de pesquisa acadêmica é basicamente a filosofia e a história da ciência. Então, isso aqui, inicialmente, hoje não tem tantos problemas. A gente já tem muito conhecimento produzido das pessoas trazendo essas informações. Em 2010 tinha menos. Em 2010, de fato, eu não me recordo de ter lido nada parecido com essas coisas. Mas depois eu vi uma palestra sensacional de uma professora na PUC, esse depois eu estava dando aula na PUC, que ela vai falar da obsolescência, né, de como que hoje os materiais tecnológicos já são construídos e fabricados sabendo quando eles vão dar pau. Então eu compro uma lâmpada sabendo que ela vai ter uma média ali de, vamos pôr, 10 mil, 50 mil, 300 mil cliques. Fica dentro dessa estimativa. A mesma coisa valendo para qualquer um dos nossos eletrodomésticos. A gente já os compra sabendo, ou com o seu produtor, sabendo quando eu quero que ele pare.
Ao mesmo tempo, temos uma outra linha, uma linha de desenvolvimento, na qual esse meu computador, esse meu telefone celular, que eu comprei como sendo de ponta, daí em 3 meses, 6 meses, ele vai entrar numa obsolescência. Essa revolução contínua desses aparatos tecnológicos. Tudo isso é muito construído e fabricado. Uma linha, um ponto. Outra que ela está trazendo, aqui o Melar está trazendo e é bonito, é de como esses recursos tecnológicos ou de como que essa indústria, inicialmente doméstica, né, na guerra, vamos lá, né, esse lastro, da onde vem esse lastro? A gente tem, durante a Segunda Guerra Mundial, uma forte, um forte desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico sempre com essa perspectiva bélica. Todo o nosso desenvolvimento tecnológico, nosso desenvolvimento farmacêutico está diretamente relacionado à produção de armas e a condicionamentos melhores para que os soldados suportem maiores e melhores adversidades. Acaba a guerra, parte dessa tecnologia que era utilizada na fabricação de armas vai sendo realocada para a construção de eletrodomésticos. Esses eletrodomésticos vão facilitando, de fato, a nossa vida, principalmente a vida das donas de casa. E assim permanece toda essa relação. E o que ele está apontando aqui era, ou o que ele estava apontando lá em 2010, é como que agora tem um desenvolvimento serial apostando na criação desse super atleta. Poxa, os tênis, material esportivo, óculos, não sei o quê, enfim, todos os materiais esportivos levados para uma expertise tecnológica altamente refinada. Mas mais do que aumento da performance desse atleta, tem uma coisa correndo paralela, que é mesmo a criação de um super soldado com super materiais. É essa perspectiva aqui que ele está emparelhando e que a gente não deveria perder de vista e vamos seguindo. Eu vou tentar interromper menos. Mas é que eu gosto. Mas eu vou tentar. Vejamos mais claramente. Os altos investimentos no mundo bélico têm sentido quando se tem guerras ou rumores de guerra. No período de fim da Guerra Fria, toda uma tecnologia armamentista se fez obsoleta, mas é daí que se inicia o desafogamento dessas tecnologias no mercado de eletrodomésticos. Eu antecipei. O que era tecnologia obsoleta para questões bélicas se fez e se tornou tecnologia de ponta para a utilização doméstica. Quando esse mercado ganha pernas e caminha por si mesmo, não sendo mais possível a vinculação de um mercado no outro, outra porta se abre, voltada para o indivíduo, para o atleta. As empresas de materiais esportivos passam a criar produtos de alta performance para distribuir para atletas e mais tarde o público em geral. Hoje se vivencia um terceiro momento, hoje 2010, no qual se dá condições especialíssimas aos atletas de alto rendimento, fazendo uma conjugação entre um desenvolvimento voltado às máquinas do primeiro momento, com um voltado ao indivíduo em um terceiro. Nesse atual, os dois se unem e criam um homem de 6 milhões de dólares, ciborgues. Nesse novo desenvolvimento, estamos falando de remédios para aumento de performance física, psicológica, motora, instrumentos tecnológicos inseridos no corpo humano e outras inúmeras invenções e adaptações. O Homem de 6 milhões de dólares foi um seriado da década de 80 e da década de 90. A finalidade de interação como estas que realizamos não é de ser prêmio Nobel, menos ainda de ter tal trabalho reconhecido. Em verdade, trabalhos como estes tendem a ser rechaçados pela comunidade científica, tendem a ser ironizada e ridicularizada por segmentos específicos, mas extraoficialmente valorizada por estes grupos governamentais mencionados. A finalidade de trabalhos como este é a de dar pistas, mostrar possíveis conexões, discutir possíveis implicações entre esses mundos que não dialogam explicitamente. A forma como isso se manifesta não nos importa,
Pode ser por meio de filme, de aula, de livro, de ficção, de psicografia, de canalização. Em verdade, nós precisamos que a ideia circule, viaje, seja aos poucos aceita e materializada. É a mesma ideia do download, no entanto, realizado no plano físico. A internet é a modelagem da mente humana. Uma mente pensando estabelece quais conexões, por quais caminhos, como se fabricaria isso. O modelo começou a navegar no imaginário terráqueo na década de 40 e 50. Na década de 60 já estavam em vias de implementação. Na de 70 se fazia uma realidade. Para os próximos anos, eles vão estender o potencial de uma nova modelagem, várias mentes pensando ao mesmo tempo e construindo um espaço virtual a cada interação. Essas coisas eu acho um barato, né? Porque aqui ele está quase antecipando mesmo o chat GPT e, em outro sentido, em outros modelos, ele está aí falando de inteligências artificiais, eu não estou viajando muito, essa ideia está tácita aqui, e uma outra que é a dos multiversos mesmo, que o Meta estava produzindo aí anos atrás. Mas essas descobertas estão no futuro de vocês, no potencial infinito de vocês. O nosso presente, o nosso agora, são as questões biológicas, fisiológicas, genéticas. Para vocês, tais questões são meramente e estritamente o que se apresentam, biológicas, fisiológicas, genéticas, mas não são. Estas questões são interdisciplinares, multidisciplinares. Esses conhecimentos se adentram um ao outro e compõem um quebra-cabeça no qual um jogador sozinho não consegue e nem realiza a montagem do cenário. A vida tem muitas peças e inúmeros cenários. Não se monta as dimensões da vida olhando-a por apenas um ângulo e uma maneira. Vocês fazem estudos por áreas, mas as respostas que desejam só podem ser respondidas por temas. São as diversas metodologias de pesquisas, as muitas formas de olhar para o mesmo objeto científico que possibilita novas respostas, novas perguntas. É a saída de uma mente individual para uma ordem coletiva. O que é a vida só pode ser experimentado individualmente. O que é vida só pode ser experimentado individualmente, e os mecanismos dessa individuação ao longo das eras é o que fontes místicas denominam evolução. A passagem energética consciencial pelos meios minerais, vegetais, animal, humano. Tal ordem linear de consciência não desatrela muito da modelagem que os cientistas acreditam que se deu à evolução da vida na Terra. Esse é o modelo de experimentação da experienciação da vida em si. O entendimento do que seja a vida, o conhecimento do que seja a vida, necessita de um conhecimento plural, sistêmico, orgânico, coletivo. Uma mente, um saber, não realiza a montagem do quebra-cabeça. Somente quando essa mente apresenta seu saber a outro, de outra área, que traz uma visão diferente e uma metodologia diversa, que pesquisas fazem sentido e ganham novas possibilidades, novas descobertas. Vocês começam a aprender esse jogo coletivo, a montá-lo, e ele é surpreendente a cada olhar, a cada inserção de mais um conteúdo. Quando ele se apresenta montado em um nível, ele se abre automaticamente em outro nível de percepção e entendimento, perfazendo novas ligações, novas sinapses. O jogo não cessa, não para. Assim, naquele momento, 1999, sua pergunta não representava um fechamento de nível. Sua pergunta, ao ser formulada, nos representou a força coletiva que a vida, que anima a vida e possibilita a criação da mesma. Sim, é nesse nível de montagem que estamos. Um não é superior ao outro, porque a vida é um todo organizado, infinito, envolvente, que se estende para todas as direções, para todos os espaços, ocupa todos os vazios e se faz presente em todos os tempos. A vida não desatrela do que é o universo. O universo não se desatrela do que é consciência. A consciência não se desatrela do que é criação. A criação não se desatrela da vida. Não está separado. Todos estão unidos uns aos outros, uns com os outros. Cada um em si é vida, mas a vida é só o todo e a somatória de cada um. Bactéria, verme, anfíbios, anjos, humanos.
Em 1999, vocês vivenciavam um período individual coletivo difícil. Talvez vocês não encontrassem as sendas da coletividade e isso implicaria que uma parte considerável dos humanos iriam desaparecer. Talvez nem a transmissão e a reprodução do que eram poderia ser realizada, justamente porque essa mensagem decodificada em cada célula não é meramente individual, ela se faz coletiva. E se o coletivo humano não despertasse para outras dimensões do quebra-cabeça, tudo estaria terminado. A vida humana extinguiria, ficaria estéril. No imaginário de vocês, e este imaginário, como bem sabe, pode ser captado pelos filmes, pelas músicas, que apontam para a destruição em massa e a esterilidade dos sobreviventes. Os humanos, enquanto forma física de carbono, se extinguiriam. A consciência de cada um continuaria sua caminhada, mas a chance de encontrar um novo patamar nesta forma acabaria. Nós vivenciamos outro dilema, nós vivenciamos outro dilema, mas bastante similar. No nosso mundo, os seres estavam adoecendo. Essa doença não tinha explicação dentro do nosso quebra-cabeça. Em verdade, doença era um termo que não conhecíamos. Mas a parte epitelial de muitos de nós estava se abrindo, craqueando. Foi quando Somater nos apresentou. Essa conexão nos era muito assombrosa. Não esperávamos isso dos humanos. A capacidade de captar pensamentos de outras ordens siderais. A capacidade de ouvir e receber tais ondas e não utilizá-las para obter poder e vantagem para si. A capacidade de transmitir nossas considerações adaptando-as à realidade terrena, sendo fiel aos princípios cósmicos, não os deturpando e ainda transmitindo a mensagem para um número considerável de pessoas. Você não era o único. Havia outros como você. E isso despertou em mim interesse. Despertou em nós a necessidade de estudarmos. Nós te levamos até o nosso povo. Nosso povo lhe conheceu também. Você agrupou pessoas que poderiam trabalhar com o nosso povo. Nós juntamos pessoas que poderiam trabalhar com os seus. Você nos prometeu silêncio disso por mais de uma década. E agora é hora do silêncio acabar. Agora é hora de voltar a escrever as pesquisas que desenvolvemos por uma década, as curas que realizamos, as observações que fizemos, as coisas que aprendemos. Um novo modelo se faz possível e se faz viável. Nós não viemos trazer a salvação, porque não há ninguém para ser salvo. Nós viemos contar histórias de dois mundos, de dois lugares. Você é um dos nossos historiadores desse lado. Aprendemos conjuntamente. Vocês humanos aprenderam a possibilidade plural da existência, nós espaciais, o entendimento de que a força da vida em todos os espaços, mesmo vazio, é o amor. Eu vou parar aqui, vou fazer um segundo, porque aí eu adentro justamente essa seara do amor. Então, é um tempo bom, 30 minutos iniciais, aí eu devo fazer mais uns 15 ou 20 do outro. Esse grupo de pesquisa, e é um grupo de pesquisa que hoje a gente utiliza esse termo interdimensional com mais tranquilidade, e não é grupos assim exclusivos, restritos, não, são pessoas que querem trabalhar, que têm possibilidades de trabalho e que têm elementos de troca e que podem estabelecer essa troca. Então, grupos ou trabalhos similares que fizeram comigo, fizeram ao redor do mundo com milhares de pessoas. E cada um de nós vai observando como é que esses trabalhos vão sendo realizados, o que cada um de nós está fazendo com essa informação. Eu faço pouco com essas informações, assim, né? Eu faço pouco no sentido de não os transformei, nem os vou transformar em conhecimento de massa. É sempre um conhecimento mais esotérico, mais focado para alguns grupos e mesmo assim de uma forma muito tímida. Né? Algumas pessoas que vão percebendo, a gente abre um pouco mais do jogo e conta. Mas os meus trabalhos de consultório, onde que eu vou entrar no consultório, aí eu vou de fato sistematizar um trabalho de consultório, eles perpassam essas buscas, essas investigações e essas pesquisas. Dentro dessas pesquisas,
as pessoas que têm essa faculdade mediúnica de paranormalidade, sempre foi o meu público-alvo, né? Uma tentativa mesmo de auxiliar essas pessoas a lidar melhor com as suas próprias habilidades. E isso a gente realmente fez e continua fazendo em muitas perspectivas. E me confortou muito, porque o princípio lá em 1999 era a construção de uma escola. Isso aqui era para ter sido, e ela é, numa dessas sobreposições, uma grande escola física, que era um lugar, que é um espaço. Só que essas escolas a gente conseguiu. Eu não vou falar que a gente conseguiu, porque a materialização eu ainda acho importante. Nós temos filhos aí, né? Temos netos, eu tenho um neto agora, outros vão ter netos, e esses meninos tinham que ter passado por essas nossas escolas. Não é escola iniciática, não, gente, é escola mesmo de formação, que vai perceber essa criação numa perspectiva mais holística, auxiliando esses seres que vêm de outras localidades que ficam muito perdidos com isso que eles encontram aqui. No entanto, eles me mostraram, e isso atenuou muito o meu coração, que uma escola não precisa de ser necessariamente um espaço físico. Na continuidade dessas psicografias, eles vão falar da escola de Sagres. E como que a escola de Sagres nunca teve um espaço físico concreto. E aí eles vão falar dessa beleza dos mestres das escolas de Sagres, que eles são a própria escola. E a visão que eles passavam disso, os aprendizados que a gente ia tendo a partir disso, é muito bonito. A escola de Sagres, para quem não sabe, era a NASA de Portugal e a NASA mundial lá do século XV e do século XVI. Um grupo de pessoas utópicas contactadas e conectadas. Contactadas aqui não é nesse sentido por seres extraterrestres, é contactadas nesse sentido de estarem alinhadas de coração e de propósito por um ideal de um planeta Terra diferente. Então, eles vão contando assim, vão falando assim, gente, olha, eles tinham contato com os indígenas, eles já tinham contatos de africanos, já tinha africanos caminhando ali pela Europa, já tinha portugueses, obviamente, lá na China, tinha uma linda troca de saberes. E essa troca de saberes foi corrompida. Essa troca de saberes perpassa o comércio. Então, ali, aparentemente, esses caras estavam trocando mercadorias, mas a troca efetiva eram outras. Num desconhecimento total dessa simbologia e desses simbolismos, nós tivemos aí um revertério total. Total, total, total. Eles chamam disso de a peste. A peste é uma escuridão similar a essa que estamos vivenciando, que aproxima demais e inverte as coisas. De repente a gente está tocando, quase assim tocando essa coisa alquímica de transformar chumbo em ouro, e de repente a gente está pegando tacape e batendo em uma pessoa por ela ser homossexual, impedindo o outro de entrar no país porque ela é de outra nacionalidade, e enfim, essas coisas malucas que a gente está vivenciando de novo. Então a gente está no limiar hoje em 2025, não lá em 2010, mas em 1999 também estávamos muito perto disso, dessas coisas que de repente inverte. Aí você olha e fala assim, mas o que está acontecendo aqui, gente? A gente estava dialogando, se abraçando e de repente paramos tudo. Quieto, vou ler a partir do amor. Amor é o tema que estamos discutindo, ou pelo menos estávamos discutindo nas semanas aí das nossas quartas-feiras. Beijo grande, deixem aí o seu clique, façam as suas perguntas, vamos dialogando.